Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma redação dada pela Lei 12.376 do ano de 2010. Vamos ver esta aula aqui logo depois da vinheta. Muito bem. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, ou seja, qualificar, quais são os bens, quantificá-los, etc., para determinar quais são eles, e regular as relações entre eles concernentes, ou seja, entre esses bens, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Então, veja só. O caput do artigo 8º estabelece que bens em geral e as relações que se estabeleçam entre esses bens e as pessoas proprietárias e tudo mais, como regra geral, o artigo 8º, são reguladas pela lei do país em que estiverem situados. Esse então é o primeiro momento, certo? É um princípio fundamental, de que a lei a ser aplicada é aquele do país onde os bens se situam. Esse é o caput, certo? A cabeça do artigo, pessoal? É chamado de caput, uma expressão em latim que significa cabeça. Então, nós temos aqui, então, o caput do artigo 8º. Vamos ver o parágrafo 1º, pessoal? Diz o seguinte, parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário. Veja que, artigo 8º, aplica-se a lei em que se encontram os bens. País onde se encontram os bens. Agora aqui, aplicar-se-á a lei do domicílio do proprietário, do dono desses bens, quanto aos bens móveis, não bens imóveis, bens móveis, desde televisão, guarda-roupa, qualquer bem, quando é animal se chama semovente. Quando se trata de um terreno, uma casa, um prédio, um escritório, são imóveis. Bens móveis são os móveis em geral, Pode ser desde celular, televisor, pode ser sofá, qualquer coisa. Bens móveis que ele trouxer, então veja, aplica-se a lei em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer, ou seja, o estrangeiro ou o próprio brasileiro traz para o Brasil, ou se destinarem a transporte para outros lugares. Aqui é interessante, imagina o seguinte. Eu faço uma compra de determinados produtos na China, certo? Faço um contrato, pagamento para remessa desses bens para o Brasil e eu moro aqui no Brasil. Então, nesse caso, a lei a ser aplicada não é lá onde os bens foram fabricados, porque o contrato estabeleceu que esses bens móveis, esses aparelhos celulares, sei lá o que for, tinham como destino o transporte para outro lugar, certo? Que não aquele lá do país. E quem é o dono dessa remessa aí? Eu comprei, moro no Brasil, quem é o dono desse bem? Estando ele na China, mas eu tenho domicílio no Brasil, a lei brasileira. Está sendo transportado por navio. Se ocorrer alguma coisa que vai se discutir na justiça, vai ser do Brasil, porque esses bens já na sua origem do contrato tinha como origem, destino, melhor dizendo, um determinado país, certo? A lei que vai regular isso não é a lei do país destino do bem, mas a lei do país onde tenha domicílio o proprietário desses bens. Se eu, brasileiro, comprei esses bens para remessa para a Argentina e lá eu tenho uma distribuidora, não é a lei da China, nem a lei da Argentina, é a lei do domicílio, que seria o Brasil. Agora, eu posso ter domicílio também na Argentina, então pode ser a lei argentina também. Esclarecendo, pessoal? Ou seja, o parágrafo 1º
traz aí a regra geral do caput. O parágrafo primeiro tem uma regra diferente, e agora o parágrafo segundo, que vai falar o quê? O penhor, né? Quando se tratar de penhor, penhora, regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Ou seja, a lei que vai regular a questão de algo penhorado, ou a ser penhorado, ou que foi penhorado, né? Porque coisa apenhada é daquele que tenha a posse, não do proprietário obrigatoriamente. Então, se o bem estiver sobre a questão de penhor, penhorado, ou para penhorar, é a lei do domicílio de quem tem a posse, que não é obrigatoriamente o proprietário, certo? Vamos imaginar, olha, é claro que aqui é uma situação, eu vou pegar um automóvel, tá? O automóvel que está com penhorado, ele está na posse de José, certo? Mas o proprietário, por lei desse veículo, é Maria. Só quem está com o bem e anda com ele, quem tem a posse dele, é o José. Se o José reside no Brasil e o bem for penhorado, é a lei do domicílio, ou seja, do Brasil, que vai regular essa questão do penhor. Tá certo, pessoal? Artigo 9º, hein? Para qualificar e reger obrigações contratuais, né? Aplicar-se à lei do país em que se constituírem. Ou seja, em que país que foi feito esse contrato? O contrato foi feito, essas obrigações, aplica-se à lei do país onde se constituírem, onde for formalizado o contrato, onde foi assinado, registrado. Ok? Olha o parágrafo primeiro que vai acrescentar algo aí ao caput, que a gente acabou de ler do 9º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, ou seja, o contrato foi feito no exterior, mas há uma obrigação que deverá ser cumprida, executada no Brasil. E dependendo de forma essencial, ou seja, depende de uma formalidade para que isso aconteça, será esta observada, ou seja, a forma essencial será observada, admitindo-se, no entanto, as peculiaridades da lei estrangeira onde foi contratado, né, onde foi adquirida essa obrigação, quanto aos requisitos extrínsecos do ato, ou seja, aquilo que vai além do ato em si, que está fora do ato, que está em outras cláusulas do contrato. Legal? Parágrafo 2º do artigo 9º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída, ou seja, o momento em que essa obrigação nasce, constituiu-se pela assinatura, pela formalidade aí, né, de se registrar aquele contrato, aí se constituiu uma obrigação, ela nasceu, a obrigação teve origem. Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída a obrigação no lugar em que residir o proponente. Ou seja, proponente é a pessoa que fez a proposta, tá? Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída onde? No lugar em que residir o proponente. Então, fiz um contrato lá com a China, da remessa de bens e tudo mais. Muito bem. A obrigação resultante do contrato é constituída no lugar em que reside o proponente, a pessoa que fez a proposta, como prevê no caso do Brasil, se foi eu que fiz, tá?